A armadilha do eu faço mais rápido, porque centralizar está matando o crescimento da sua empresa. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast Acelera Líderes, comigo, Gleidson Silva, e aqui do meu lado, Edson Ferreira. Seja muito bem-vindo, Edson. Bom dia. Bom dia, Mr. Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver nos vendo em diversos momentos. Mais uma vez, vamos abordar esse tema aí, Gleidson, que eu acho que é questões a ser refletidas entre 11 a cada 10 empresários. Muito bem. E eu estou muito animado, como sempre, é claro, Edson, porque quando a gente fala de armadilha, realmente essa expressão eu faço mais rápido, ela é muito forte dentro das empresas. E, ao mesmo tempo que ela é forte e realmente faz com que o empresário, até certo tempo, dentro da empresa ali, ele ganhe esse tempo fazendo mais rápido, se essa mentalidade prevalece por muito tempo, aí é realmente uma armadilha, é um grande risco para o empresário, e é disso que a gente vai tratar. E, Edson, você com a sua larga experiência, tanto do ponto de vista da execução, né, como executivo, e você que começou, inclusive, lá atrás, na ação mais operacional do ponto de vista de programação, e depois, passando o tempo, ao longo do tempo, você se enveredou nessa área da liderança, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de gente, e, sobretudo, essa consultoria a empresários, esse apoio aos empresários na mudança dentro da empresa. Como é que é a sua visão sobre isso? Porque, por exemplo, Edson, tem muitos empresários que eles são empresários de sucesso e aí eles mergulham nessa órbita de serem centralizadores. E aí eu te digo mais, eles se orgulham disso, eles usam uma expressão muito forte, muito presente no meio corporativo, que é a seguinte: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Então, Edson, com base na sua experiência, qual que é o perigo, que é um perigo, inclusive, que é muito oculto nessa mentalidade? O que os empresários eles não estão enxergando no seu dia a dia? Qual que é o perigo disso? Gleidson, como você falou aí, eu comecei minha carreira técnica, digamos assim, como programador, e em dado momento eu tive que assumir uma equipe e liderar essa equipe. Então, por isso nós falamos aqui de liderança. E fui alçado a essa condição sem preparo para ser um líder. Foi novidade nenhuma, coisa que acontece em 99,99% das empresas. As pessoas são alçadas ao posto de liderança sem preparo algum. O empresário, por natureza, é alçado a ser empresário, né? Sem preparo algum para isso. E quando você constrói uma carreira onde quando você quer bem feito, faz você mesmo, ou seja, se você é um operacional da história, então, quando eu era programador, eu criava lá meus códigos, meus sistemas, e entendia que, pô, me dá aí que eu faço, me dá aí que eu resolvo, né? É o meu papel. Quando eu assumi o papel de liderança, eu cheguei a ter na equipe 6 programadores, 6 desenvolvedores. No momento era só eu, a equipe foi crescendo, chegamos a 6 desenvolvedores. Eu poderia ter continuado desenvolvendo código, desenvolvendo sistemas. Mas aí eu, como líder dessa equipe, estaria disputando conhecimento com a minha equipe. E aí eu teria que brigar com eles para ver quem ia saber mais. E um líder que faz isso, ele, na verdade, não é um líder, porque ele não desenvolve a equipe, que é o grande papel dele. Eu vou chamar de a bênção, eu tive a bênção de entender essa virada de mentalidade para entender que eu não precisava mais disputar com a minha equipe, e muito pelo contrário, eu tinha que ajudar a minha equipe a ser melhor, porque se eu fizesse isso, eu ganharia força de 6 mentes e 12 braços. E se eu estivesse disputando, eu tinha só minha mente e meu braço, porque eu queria sair na frente. Muita gente pode fazer isso de forma racional, ou seja, sabendo o que está fazendo, mas muita gente faz não sabendo. Então, o grande perigo é a gente não ter essa virada de mentalidade
e continuar centralizando o trabalho, né? O título do nosso conteúdo aqui hoje é a armadilha do eu faço mais rápido. Eu acrescentaria também o eu faço melhor. Por quê? Porque muitas vezes o empresário ele pega e faz. Por quê? Porque se eu fizer mais rápido do que esperar esse cara aqui fazer, do que se eu fizer, eu faço melhor do que esperar esse cara aqui fazer. O que é verdade, porque ele já tem experiência, ele já aprendeu, ele já sabe como fazer, já sabe resolver o problema e realmente sai mais rápido e sai melhor. Agora, a pergunta foi sobre a armadilha, né? Então, a grande armadilha, a principal armadilha é a cultura da dependência. Porque isso nunca vai acabar. É aquela frase, né? Onde você põe foco, cresce. O que você alimenta, cresce. Então, se eu alimento a dependência, ou seja, deixa que eu faço, me dá que eu faço, continuará, deixa que eu faço, me dá que eu faço. Então, eu perco a oportunidade de desenvolver a minha equipe, desenvolver os meus líderes, treinar as pessoas, porque ninguém vai aprender a fazer se não pegar para fazer, certo? Ninguém vai aprender a fazer se não pegar para fazer. Vou te dar o exemplo mais besta do mundo de um empresário que eu já trabalhei, que fiz uma mentoria com ele, e eu falava assim, Edson, era uma oficina de moto, falou, Edson, coisa mais besta do mundo, cara, eu passo ali no salão, era o salão na frente, a oficina atrás, né? Eu passo ali e vejo lá dentro papel no chão. Coisa mais besta, cara. Papel no chão. Olha que chato. Você está num lugar onde você está vendo papel no chão, é só pegar e jogar no lixo. E eu tenho que ir lá e pegar e jogar, porque ninguém pega. E aí eu perguntei para ele. Ah, entendi. E quando você pega, sobra para quem pegar? Já que você já pegou. Ele falou, para ninguém, eu já peguei. Eu falei, quando é que eles vão pegar se você continuar pegando? Se você passar toda vez e pegar, nossa, papel no chão, pega e joga no lixo. Nossa, papel no chão, pega e joga. Quando é que vai sobrar para o outro pegar? Eu falei, mas o que você acha que você deveria fazer? Você deveria delegar essa tarefa. Se você viu o papel no chão, você chama lá o responsável, não precisa ser o gerente da área, pode ser alguém que foi denominado responsável por aquilo, e diz, por que tem papel no chão se a sua responsabilidade é não deixar papel no chão? Então, aqui tem duas falhas, Gleides. A primeira, eu faço, porque ninguém está fazendo. É lógico que se eu faço, ninguém vai fazer. Cultura da dependência, ou seja, vai continuar dependendo de mim o resto da vida. Sim. As pessoas vão falar assim, e não, estou ocupado aqui, depois alguém pega. Alguém pega esse cara, que toda vez pega, daqui a pouco eu olho, não está lá mais, então eu não preciso pegar, porque alguém sempre vai pegar. E a falta de um dono do processo. Sempre tem que ter um dono daquilo, cara. Não é assim, tem 5 pessoas aqui, então tudo bem. Quem vê primeiro pega. Aí um vê e fala, deixa pro outro que eu tô ocupado. E às vezes não é maldade, deixa pro outro que eu tô ocupado mesmo, né? Eu tô ocupado. Então tem que ter um dono, cara. Quando isso aqui acontecer, é você. Talvez você não faz, mas você vai lá e chama quem faz, mas é você o responsável por isso. Sim. A grande armadilha aí, Gleidson, é a cultura da dependência, a questão de que isso nunca vai terminar. Pensa bem, isso nunca vai terminar. Porque se eu sempre faço, vão sempre deixar para que eu faça. Então, eu preciso aprender a treinar, a delegar o outro para o outro, para que o outro faça. Muitas vezes o empresário nem pensa nisso. Por quê? Porque ele está sobrecarregado, é mais rápido realmente ele fazer do que chamar alguém. Só que ele continuará fazendo pro resto da vida. Inclusive, até o empresário, nesse caso aí, ele está no piloto automático. Ele coloca as pessoas no automático e ele também fica... E no final ele fica estressado, muitos deles, né, ficam estressados com algo que pensa, poxa, mas se eu já faço bem feito e faço rápido, por que o fulano que está comigo há tantos anos não consegue fazer como eu faço? Perfeito. Aí vai ficar o tempo todo falando, ah, cara, entendo, a gente não acha gente boa para trabalhar. Não acha mesmo, não. As empresas precisam formar essas pessoas. E formar não é pagar um curso só. Formar não é só dar a oportunidade, ó, tá trabalhando comigo aqui. Formar, muitas vezes, é encontrar a técnica certa para que as coisas aconteçam. E, muitas vezes, ela passa por um comportamento meu. Quando eu saio de cena, eu dou espaço para o outro fazer o que precisa ser feito.
Exato. Se eu sair de cena estrategicamente, definindo alguém que faça, monitorando, acompanhando, não é microgerenciar, mas acompanhando para ver se está acontecendo e dando os feedbacks para que isso aconteça, eu vou sair dessa cultura de dependência. Dá mais trabalho do que fazer? Com certeza, mas também dá mais resultado. E o que na vida não dá trabalho e que dá resultado? Se você souber de alguma, me manda aí que eu quero. E o negócio interessante, ô Edson, é que além desse perigo oculto, dessa mentalidade, tem um outro perigo que, na realidade, isso já é revelado, esse é nítido, que é o relato do empresário, que, inclusive, em alguns casos são constantes, de ele virar para a gente e falar assim: poxa vida, rapaz, tem tanta coisa para poder realizar da empresa. Eu fiz uma viagem, eu vi isso, eu vi aquilo, estou querendo implantar isso na empresa, estou querendo implantar aquilo, mas o pessoal não me acompanha e eu estou sem tempo. E aí a gente percebe que, às vezes, o empresário fala que sai caro formar gente, sai caro ter gente boa, só que é muito mais caro para ele não ter tempo para poder implantar aquilo que ele vê que já precisa implantar. Muito mais caro. Então, diante disso, ô Edson, se a gente pudesse falar aqui de alguns custos que são invisíveis e que o empresário ele paga esses custos invisíveis porque ele não dá conta de delegar, porque ele não tem líderes que conseguem pensar como donos. E aqui eu fico até meio bravo nisso aqui, porque às vezes a pessoa passa muitos anos dentro da empresa fazendo a mesma coisa e reclamando da mesma situação e não para poder se perguntar o que eu estou fazendo e o que eu tenho que fazer de diferente. Então, assim, porque eles não conseguem delegar, eles pagam um preço muito caro. E ainda ficam pensando, poxa, eu não tenho líder que pensa como dono. Você pode citar alguns cursos, Edson? Por exemplo, a gente pode falar de alguns cursos na área financeira, talvez cultural, ou em alguns casos, um curso que sai caro demais, que é aquele pessoal. Pode custar até a vida pessoal ali do empresário. Quais seriam os custos invisíveis que a gente poderia alertar aqui o empresário sobre ele e que talvez ele não está nem percebendo? Ô, Gleidson, vou manter os três que você já respondeu. Se puder passar para outra pergunta, nós passamos. Na verdade, eu vou detalhar basicamente o que você falou. Financeiro, cultural e pessoal. São os três que você falou. Tá, mas o que é isso? Bom, se o empresário chegar hoje na empresa e perceber que sumiu, falar assim, sumiu R$ 1.000 do caixa dele, ele vai dar um grito ali, ele vai ficar doido, né? Não, prejuízo, perdi R$ 1.000. Ou sumiu um produto, tinha 10 desse produto aqui físico, e agora estou vendo que só tem 8. Vendeu os 2? Não. Então, cadê os 2? Não sei. Ai, meu Deus, tomei prejuízo. Ai, meu Deus, tomei prejuízo. Porque são coisas muito tangíveis. Ok. É fácil de ver, teoricamente também é mais fácil de resolver. Mas é aquele custo financeiro que você não vê, o custo invisível, o custo que acontece na empresa e você não necessariamente percebe assim dessa forma. Você olha e fala, ó, sumiu tudo, sumiu 2, sumiu R$ 1.000. Esse custo é um problema, porque ele corrói a empresa ao longo do tempo. Então, esse custo financeiro, ele é claro. Todos esses três aí, eles vão gerar custo financeiro, tá? O próprio financeiro, o pessoal e o cultural. Mas esse financeiro, ele é claro. Quando ele é claro, é fácil de ir lá e resolver. Agora, quando ele é invisível, ele é mascarado, digamos assim, a sua empresa está tomando prejuízo, você não está percebendo isso. E de onde vem isso? Bom, se eu não delego, se eu centralizo, se eu guardo tudo para mim, se é eu que faço bem, se é eu que faço melhor, e essa foi uma construção importante, porque o empresário chegou onde ele chegou por causa disso. Então, aí voltando aí na armadilha, olha que armadilha grande. Ele chegou nesse ponto porque ele chegou assim, ele fazendo. Mas a empresa era pequenininha. A empresa começou, era basicamente ele mesmo que fazia as coisas.
Então, a empresa cresceu, o problema é que ele continuou ele mesmo fazendo as coisas. Só que agora há um volume maior, uma necessidade de velocidade maior e uma necessidade de qualidade maior. Só que ele aprendeu que é ele que tem que fazer, ele não aprendeu a desenvolver as pessoas, então ele continua fazendo. E o que é que ele perde com isso? Oportunidades. Eu conheço empresários hoje que estão perdendo oportunidades por não ter quem faz as coisas, porque não foram treinadas a fazer. Então, acaba ficando sempre centralizado. Criou a cultura da centralização. Então, não treinei o outro a fazer, eu não dei a oportunidade para as pessoas fazerem, então não qualifiquei essas pessoas. E hoje, eu estou olhando para o mercado, eu tenho diversas oportunidades que eu poderia estar abraçando e ganhando muito dinheiro com isso, e eu não faço porque eu não tenho quem faz. E eu sou limitado, eu não dou conta de fazer tudo. Por mais que eu continue com a prática de não delegar, na verdade, eu não consigo fazer tudo. Então, a perda financeira é grande, está perdendo oportunidade, está perdendo crescimento, está perdendo mercado, enquanto outras empresas podem estar ganhando mercado enquanto ela aprendeu a desenvolver pessoas. Então, o primeiro custo financeiro é claro. É só olhar o empresário e ele falar, cara, estou perdendo oportunidade, eu podia estar explorando isso, mas não tem quem faz. Só que, ao mesmo tempo, ele fala, não tem quem faz, mas não vira a chave para falar assim, vou criar gente aqui que faça isso. E por que ele não vai fazer isso, criar gente aqui? A primeira coisa que ele vai pensar é, não tem tempo, eu já estou sufocado. Então, virou uma bola de neve. Então, o custo financeiro é bem esse. O custo cultural é lógico. Automaticamente, se a sua empresa não está criando a cultura de desenvolver pessoas, você fortalece a cultura da centralização. Você fortalece a cultura de ser só você, de ser só com você. É tudo você que resolve. Qualquer problema, as pessoas dizem, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo isso? E aí você fica naquela panela de pressão e vai alimentando essa cultura ruim. Essa cultura não gera inovação, lógico, porque a inovação não vem da centralização, a inovação vem do compartilhamento de ideias, a inovação vem de experimentação, e se não tem delegação, se é centralizado, as pessoas não têm liberdade para experimentar, então você vai criando essa cultura ruim, e esse é um custo também que vai refletir no financeiro, porque se você não inova, se você não cria processos, produtos ou serviços novos, você não tem como explorar as oportunidades que aí estão também, né? E aí você trouxe o pessoal que é o mais trágico. Por quê? Você tem os empresários com pressão alta, Sim. você tem os empresários com diabetes, porque a pressão é grande, ele chega em casa, o ser humano, né? Infelizmente, ele desconta, e aí ele desconta muitas vezes na bebida, muitas vezes na comida, o que vai desregular o seu organismo, vai gerar, por exemplo, diabetes, pressão alta. E você tem empresários que estão com muita ansiedade, muitas vezes pânico, chegando até a ter, muitas vezes, depressão. Insônia, né? Insônia, não consegue dormir direito. O cérebro não para, porque, lógico, tudo depende dele. E isso não é só nele, isso vai descarregar na família. Por quê? Porque não tem tempo para viver com a família, não tem tempo para estar com a família, não tem tempo, e aí quando acontece alguma coisa, é briga, é confusão, porque o empresário vai dizer, vocês não me entendem, eu trabalho para manter vocês, para dar o luxo que vocês têm. Ok, tá certo, é o luxo, é tudo isso, mas a qualidade de vida é comprometida. Esse é o mais trágico, mas tudo isso vai levando a essa condição. Então, aproveitando o que você falou e detalhando um pouco essas três consequências Sim. de uma gestão centralizada, de uma gestão sem inovação. Edson, foi muito bom você ter detalhado. Eu estou começando a rir aqui, eu não estou conseguindo me conter. Eu já explico por quê. Quando você falava dessas três consequências, dando detalhes, e eu sou uma pessoa bastante visual e gosto de detalhes, veio aqui na minha frente assim, uma visualização da seguinte cena, e por isso que para mim está sendo engraçado, eu vou compartilhar. Vê assim, a figura do empresário como o centro de tudo, e aí a tarefa da empresa é fazer o transporte de um piano. Então está o empresário carregando o piano nas costas,
e 10 ali no entorno dele só pôr na mão. Ele assumiu essa tarefa de carregar o piano sozinho, só que tinha mais 10 pessoas para dividir o peso. Ele coloca o piano nas costas e os outros põem a mão por cima do piano ainda e vai. É isso aí. Só que, na realidade, esse piano ele deveria estar sendo colocado num local para o empresário tocar. Ele deveria ser quem iria tocar o piano no concerto. Aí ele está carregando. Quiçá, ser o maestro. Ou ser o maestro, exato. E aí ele está carregando o piano. E aí eu fico pensando assim, poxa vida, quando ele chegar na hora do concerto mesmo, talvez ele não vai ter fôlego para poder tocar, não vai ter destreza na mão, que já vai estar ali cansado, usou a energia para poder fazer a coisa que não é para estar fazendo, sozinho. Perfeito. Também essa imagem aqui, eu comecei a rir sozinho por conta disso, que ilustra um pouco a realidade. Agora, Edson, já que a gente está citando aqui essa questão da equipe, você acredita que a culpa nesse caso, se a gente for achar um culpado, a culpa é da equipe que ela não tem o mesmo padrão de qualidade do empresário? A culpa é de quem é a falta de um método do empresário para poder treinar essas pessoas e alinhar essa equipe? Por que na sua experiência, assim, com base na sua experiência, é tão difícil para um líder, por exemplo, que está mais próximo do empresário, replicar a própria excelência dele nos outros? O Gleison, vou usar a palavra culpa, não. Eu acho essa palavra um pouco pesada. Eu gosto da palavra responsabilidade, porque ela não me traz o malefício de me sentir culpado, mas me coloca proativo para ser responsável por uma solução. Isso aí é top demais, hein? E eu falei culpa intencionalmente. Perfeito. Eu sei que a gente não usa essa expressão para refletir isso. Mas é importante porque parece que não, mas faz uma diferença muito grande e a gente pode explorar esse outro momento. Uma questão psicológica, tá? Sim. Porque a culpa é negativa e a responsabilidade é positiva. Bom, você sabe que eu gosto de voltar na base, né? Eu gosto muito de conceito, porque eu acho que a partir do momento que você entende princípios e conceitos, você resolve o resto. Fica mais fácil de tomar decisões. Certo. Teve um cara maluco aí, Gleidson, há 2000 e bordoada de anos atrás, chamado Platão, que escreveu o Mito da Caverna. Mito da Caverna. Se alguém sabe, ok. Se alguém não sabe, quiser pesquisar depois para ver o detalhe. Se alguém não... E é sobre conhecimento, que eu acho maravilhoso quando a gente usa essa metáfora para o conhecimento. O Mito da Caverna fala sobre um grupo de homens que vivem dentro de uma caverna, virado de costas para a saída, olhando para uma parede, acorrentados, de forma que eles não podem virar. É um relato, é uma metáfora, né? De jeito que ele não possa virar. Então, ele olha para aquela caverna. Atrás, na entrada da caverna, capta-se luz de fora, evidentemente. Então, todo movimento que existe ali reflete sombra para onde essas pessoas estão olhando. A única coisa que é realidade para as pessoas é a sombra que ela vê. Né? Para nós, é o que a gente vê, a gente trata como realidade, o resto a gente trata muitas vezes como não existente. Aí poderíamos entrar em outros conceitos para quebrar isso, mas dentro do negócio é assim que funciona. Então ele está olhando aqui para a parede e só vê, cara, aquela sombra passando e muitas vezes vê uns gemidos, porque aqui atrás as pessoas estão passando e carregando objetos, elas estão trabalhando e tal. E aí ele vê uma sombra de uma pessoa carregando um negócio na cabeça, outro negócio, então formas diferentes e tal, e a pessoa gemendo ou fazendo esforço, passando, então é isso que ela ouve. Cara, se ela ouve e vê isso, a realidade do mundo para ela é isso. Sim. É só isso. Não tem outra coisa, certo? Então, se a sua equipe só vê você realizando e você tratando elas como incompetente, a realidade delas é essa. Elas não conseguem enxergar outra coisa. A realidade é essa. No Mito da Caverna, uma dessas pessoas, por acaso, consegue se soltar dessas correntes. E aí ela fica livre, ela consegue olhar para trás, ela consegue se movimentar. E aí ela sai e vai lá fora na caverna, porque ela vai ver um caminho. Ela sai e vai lá. Ao chegar lá fora, ela, inclusive, se sente até mal, porque ela está vivendo no escuro e, de repente, aquela luz na cara. Então, ela começa a viver com a outra realidade que a ofende num primeiro momento.
essa ofensa do brilho da luz nos olhos. Mas, aos poucos, ela vai se acomodando, se adaptando com essa luz, que é o que acontece com a gente, né? Você fica muito escuro, quando liga a luz, mas rapidinho seu olho adapta e você volta. Então, isso diz sobre a capacidade de adaptação do ser humano. Nós temos essa capacidade de adaptação ao meio, seja ele confortável ou não, nós nos adaptamos. E aí, quando ele se adapta àquela luz, ele vê o mundo, cara. Aí ele enxerga o mundo, ele vê cores que ele não via antes, ele vê gente que ele não via antes, ele vê o sol, ele vê o céu, ele vê as árvores, ele vê uma coisa, cara, que novidade total, que absurdo. Como assim? Tem esse negócio aqui? E aí, o que ele faz? Volta doido para dentro da caverna. Caraca, eu tenho que falar isso para todo mundo. Sim. E volta para dentro da caverna para falar para todo mundo. E quando ele fala, gente, lá fora tem um mundo, tem uns negócios que eu nem sei falar o que é, mas tem uns negócios diferentes. Aí o cara não vai nem saber explicar o que é cor, o que é luz. Mas é lindo e maravilhoso. O que o pessoal faz? Olha, o mundo que existe é esse aqui. Esse cara vem falar de uns negócios muito malucos. Ô, meu jovem, sai fora daqui. Que é isso que acontece quando a gente quer levar para o outro o conhecimento que a gente tem. De supetão. A gente quer levar e falar, olha, é assim que funciona. O cara fala, ó, esse cara é doido. O mundo que eu enxergo é esse aqui, ó. Sempre foi assim? Eu só sei fazer isso aqui, ó. Eu só sei... Aí o cara agora vem falar que eu tenho que parar e pensar? Esse cara é doido. Pensar não funciona. Pensar não leva a nada. E é o conceito que muitos empresários centralizadores têm. Pensar não dá lucro. O que dá lucro é fazer. Só que ele só enxerga o mundo do fazer. Ele não está enxergando outro mundo que é muito maior. Tem luz, cor, cheiro e brilho. Então, Gleide, você me perguntou sobre a responsabilidade. Uhum. Eu costumo dizer que, a partir do momento que você alcançou um nível intelectual de conhecimento, pelo menos de conhecimento, maior do que os outros, a responsabilidade é sua muito maior do que o outro, porque se o outro não sabe, como que ele vai poder fazer algo com o conhecimento que ele não tem? A partir do momento que eu tenho, eu é que tenho que saber lidar agora com esse conhecimento. Então, eu que fui lá fora da caverna e vi o brilho e tudo, eu que tenho que saber agora e entender que se eu trouxer para eles desse jeito, ninguém vai entender. Sim. Luiz, o que isso reflete aqui dentro da nossa conversa? Imagina um empresário que sabe que tem que fazer tal coisa, porque é urgente, é necessário, é importante, e ele chega para as pessoas e só fala, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, que eu estou com pressa, né? E a pessoa olha e fala, cara, o que é isso? Eu nem sei como é que faz isso, eu não entendi. Não é assim que faz, é assim que faz. Não é assim que faz. Será que eu consegui entender que é assim que faz? Eu estou achando que esse cara é doido. Então, eu não vou engajar nisso, eu vou pegar, vou fazer mal feito, com menor qualidade, com menor velocidade, porque eu ainda estou aprendendo. E aí o empresário, que já sabe fazer, ele não tem paciência, ele pega de volta. Então, fica a questão do eu faço melhor, só eu faço mais rápido. Uhum. Então, a responsabilidade não tem como ser de alguém que não tem o conhecimento. A responsabilidade tem que ser de alguém que tem o conhecimento. É impossível eu ser responsável sobre um conhecimento que eu não tenho. Correto? Sim. Então, as coisas não vão acontecer a partir do momento que eu não tenho esse conhecimento. Nesse momento, algum empresário pode estar falando assim, cara, mas isso não funciona. Eu já tentei delegar na minha empresa e não funciona. O que eu tenho a dizer para esse empresário? Só não funciona. Se não, vou até mudar um pouquinho. Não funciona aí. Você vê funcionando em outro lugar? Tem lugar que funciona, não tem? Tem. Então, o que falta para você? Conhecimento. É só saber como fazer. Porque se você soubesse, já tinha feito. Se não está funcionando, é porque você não soube fazer. Mas se está funcionando em outro lugar, é porque eu tenho clareza que funciona. Então, falta conhecimento. De quem é a responsabilidade de buscar o conhecimento? É de quem está refletindo sobre isso e vendo que não funciona. Então, falta, às vezes, se destravar dessas correntes do mito da caverna e virar para enxergar a luz e ver como as coisas funcionam.
Então, vou complementar com 2 informações para a resposta não ficar muito grande. Se ela não tiver ficado muito clara, por favor, me fala. Então, Gleides, falta o conhecimento. E o conhecimento, muitas vezes, está no método, no como fazer. Existem métodos para fazer as coisas. Uhum. Tudo aquilo existe um método. Tem pessoas que seguem o método implicitamente, e tem pessoas que seguem o método que foi formatado e, conscientemente, ela segue aquele método. O método para qualificar pessoas, existem métodos para qualificar pessoas, métodos para ensinar pessoas. Um deles passa pelo processo de delegar. E aí, de novo, eu costumo estar falando e pensando com a cabeça do empresário. De novo, o empresário fala, tá, mas eu já tentei delegar 10 vezes, não funciona. Método. É que você fez sem um método, tá? A primeira coisa que eu preciso pensar sobre delegar tarefa não funciona. Eu preciso delegar responsabilidade. Porque quando eu delego tarefa, eu estou apenas dizendo para o cara que lá fora tem luz, tem cor, tem um monte de coisa, e ele não sabe nem do que eu estou falando. Quando eu delego a responsabilidade, eu pego na mão dele e levo ele lá para ver a luz. Lá para ver as cores, para ver as árvores e para ver as pessoas. E Érico Rocha, né, usa a expressão: o que você vê, você não consegue mais desver. Exato. Isso que você viu, meu amigo, está registrado. Então, Gleidson, a responsabilidade é de quem tem o conhecimento, a responsabilidade é de quem tem mais conhecimento do que o outro, e você precisa buscar um método para fazer. O método passa, dentro do que nós estamos falando aqui, necessariamente por aprender corretamente a delegar responsabilidade. Que aí você tem gente que toma decisão e aí você consegue compartilhar essas decisões na empresa. Perfeito, Edson. Nesses instantes quase finais do nosso podcast, o podcast Acelera Líderes, onde hoje a gente está falando sobre essa armadilha do eu faço mais rápido, e a gente está aprofundando esse assunto, né? Por que centralizar está matando o crescimento da sua empresa? Eu estava pensando numa coisa aqui, Edson. Vamos supor que o empresário ele já desenvolveu essa mentalidade, já começou a desenvolver essa cultura da inovação, a cultura, vamos dizer assim, desse desapego a essa ideia que só ele que sabe fazer, só ele que faz rápido, sabe fazer bem feito. Vamos partir do princípio que ele pegou esses fundamentos aqui agora nesse podcast e ele já começou a aplicar, já detectou, inclusive, alguns dos custos invisíveis que ele está sofrendo por causa desses custos invisíveis. E aí ele já está dando aqui um próximo passo, ele está avançando nisso. Então vamos imaginar, Edson, o seguinte cenário. Imagina que o empresário ele consiga, a partir desse podcast, compartilhando com mais pessoas, trocando ideia com outros empresários, trocando ideia com os líderes, ele começa a implementar e começa a se movimentar nesse sentido dentro da empresa. Ou seja, imagine que o empresário ele consiga virar essa chave. Como é que seria a rotina dele a partir dessa virada de chave? Que tipo de decisões você percebe, com base na sua experiência, que esse empresário ele iria passar a tomar quando ele não precisasse mais viver apagando incêndio todo dia? Bom, então vamos ao cenário. Se o cenário é esse, vamos pensar no cenário daquele empresário que chega na empresa, ele não é o cara que precisa abrir a porta, ele já tem uma equipe responsável com pontualidade, chega, abre, toma as primeiras atividades ali, as primeiras decisões, as primeiras ações. Ele é o cara que chega na empresa e não vê, porque não chega para ele, a grande maioria dos incêndios para apagar, porque toda empresa tem incêndio para apagar. Sim. Se o empresário também ficar pensando assim, mas quando não tiver incêndio para apagar, eu organizo. Não, esquece. Não. Aí é a lista do País das Maravilhas. A empresa existe para resolver problema. O dia inteiro você está resolvendo problema. Nós aqui estamos resolvendo problemas, ajudando os empresários a resolver problemas. Então, vai ter o tempo todo. Só que ele não vê isso chegando para ele. Por quê? Ele chega, senta no lugar dele, na mesa, no canto dele, sei lá onde, e começa a trabalhar, e não tem aquele monte de gente perguntando o que fazer, como fazer, e trazendo uma série de problemas, porque elas estão resolvendo. Uhum.
E aí você vai pensar nisso no nível mais brando, ou seja, onde está chegando algumas coisas para você, isso vai diminuindo, que é com o tempo. Sim. Então, as pessoas, a equipe está resolvendo os problemas. Por quê? Porque já foi delegado responsabilidade para elas. Então, esse empresário agora, ele consegue, ao invés de ficar resolvendo probleminha, e ao invés de ficar lidando com cada um da equipe, coisa que ele não dá conta, ele, na verdade, vai chegar para olhar o resultado do dia anterior, fechamento do dia anterior, por exemplo, talvez olhar as metas iniciais do dia, para estar consciente do que tem ali para o dia de hoje, quanto que eu tenho que vender hoje, quanto que eu tenho que faturar, o que eu tenho, qual a meta ali de resolução de tal coisa ali na empresa, no financeiro, onde quer que seja. Algum projeto em andamento, né? Algum projeto em andamento. Ele vai, através da camada de liderança dele, analisar a gestão de pessoas, analisar o andamento disso, qualificação de gente. Ele vai ter um dashboard aqui no sistema que ele olha e vê que as pessoas estão evoluindo, estão aprendendo, estão se tornando mais competentes e responsáveis. E aí ele começa a lidar com esses projetos que você falou, que é um negócio que vai trazer resultado a longo prazo. O que o curto prazo a equipe dele já resolve. O curto prazo é o dia a dia. Então, ali a equipe já resolve, ela já faz, ela já vende, ela já gerencia a venda, ela já cuida da satisfação do cliente, ela já cuida dos imediatismos ali. Ele só vê o resultado no final porque ele tem gente, ele tem uma camada de liderança qualificada que gerencia a equipe para entregar esse resultado de curto prazo. Uhum. Ele vai olhar para o longo prazo, ele está olhando para uma expansão, ele está pensando num projeto de uma segunda unidade, ele está pensando em aproveitar uma oportunidade no mercado, ele está investigando melhor aquilo, analisando para demandar isso para a equipe dele, ele está analisando questões específicas da cultura, como fortalecer a cultura, como analisar a cultura, ele está fechando parcerias com outro fornecedor, ele está fazendo network com gente importante, ele está ligando para um, para outro, tocando um zap ali com um, com o outro, para trabalhar coisas a longo prazo. Essa é a rotina desse empresário. Sim. Agora, olha que interessante, Gleison. Para fazer tudo isso, nesse formato, ele não precisa estar na empresa. Ele precisa trabalhar para a empresa. Exato. Ele pode fazer isso de casa. Não é que ele nunca vai na empresa, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando ele estiver viajando a negócio, não a passeio, mas a negócio, ele consegue fazer o mesmo trabalho que ele faria estando na empresa. Sim. Então, ele consegue fazer as mesmas coisas e a empresa continua funcionando. Então, esse é o cenário perfeito. Uhum. Alguém pode dizer, meu amigo, a minha realidade está muito longe. Ela está muito longe. Para chegar perto dessa realidade que eu desenhei aqui, você tem que dar o primeiro passo, para dar o segundo, para dar o terceiro, para que lá na frente você consiga chegar lá. Aliás, você que tem uma empresa hoje, que tem seus 20, 30, 40 funcionários, você começou com 2, com 1, talvez sozinho, essa realidade de hoje já também estava muito longe, talvez há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Só que ela chegou, porque você trabalhou para ela chegar. Agora, o formato para essa nova realidade chegar precisa ser trabalhado diferente. Show de bola. Olha, então, já que nós criamos esse cenário bom aí, esse ótimo cenário, nesses instantes finais, o que a gente poderia deixar para aquele empresário que, nesse momento, inclusive está nos ouvindo, está participando aqui do podcast, está ouvindo ou está assistindo ao podcast, porque pode assistir também, ele se sente soterrado no operacional e ele ainda está vivendo essa realidade da armadilha do eu faço mais rápido. Qual que é o primeiro passo que a gente pode deixar para o empresário que está nesse cenário, para que ele comece a construir esse time de líderes que realmente vai ajudar ele a fazer a diferença e sair dessa sobrecarga operacional? Bom, nós falamos de método, né, Gleison? Sim. E se eu quero sair da sobrecarga, eu preciso ter gente para resolver as coisas que eu não posso mais resolver.
Sair da sobrecarga não é pensar assim, um dia o problema acaba. Não, se o problema acabar, a sua empresa acaba. Certo? Vai ter novos, né? Não, tomara que tenha, porque se não tiver, acaba. Imagina que você resolve um problema de uma casa, o seu trabalho sua empresa presta serviço caseiro, ela conserta torneiro, troca chuveiro, sei o que lá. Imagina um dia que isso tudo acabou, a torneira não estraga mais, chuveiro não estraga mais, acabou o problema na sua empresa. Não tem cliente enchendo o saco, não tem cliente reclamando, não tem cliente negociando preço, pedindo desconto, não tem nada disso mais. Só que também não tem empresa, certo? Sua empresa acaba. Ou ela muda de ramo e vai procurar outros problemas para resolver, ou ela acaba. Então, Gleidson, sair dessa sobrecarga não é não ter problemas, tá? É qualificar a gente na sua empresa para que elas resolvam os problemas pequenos e os médios, talvez, para que você resolva os grandes. Isso é um processo contínuo. Qual é a forma mais eficiente, mais eficaz para conseguir isso? Treinando pessoas, qualificando-as para isso. Qual é a maneira de treinar pessoas mais eficiente a custo baixíssimo? Delegando tarefas. Treinamento interno. Eu delego uma tarefa pequenininha, explico para ele como é que faz. Na hora que eu vejo que ele está fazendo bem feito, eu delego responsabilidade sobre isso. E aí eu não preciso mais ficar ali no pé da pessoa, que ela já entendeu o que precisa fazer, já entendeu a responsabilidade, já assumiu a responsabilidade e está fazendo. É de uma hora para outra? Não. Na hora que ela conseguiu fazer isso com a pequenininha, eu passo para a grande, para a média. E aí ele vai qualificando, e eu passo para maior, e eu passo para maior. E eu vou ficando só com as grandes. Né? E muitas vezes nem é com os problemas que eu fico com as soluções. Eu vou buscar parceria, vou buscar contato, vou buscar novos problemas para a equipe resolver, vamos dizer assim. Sim. Tá? Então, eu preciso delegar. Delego tarefa para chegar a delegar responsabilidade. Se você delegar sua tarefa, você continua sobrecarregado, você tem que tomar todas as decisões. Cleiton, qual que é a melhor forma de delegar responsabilidade? Explicando para as pessoas não o que tem que fazer, explicando para as pessoas a importância de fazer e qual é o prejuízo de não fazer. Que ela tem aí agora, ela tem como assumir responsabilidade, porque ela sabe o prejuízo de não fazer. Sim. E ela sabe o benefício de fazer. Então, eu paro de explicar o que e o como e passo a explicar também o porquê. Não é que eu paro de explicar só o que e o como e passo a explicar o porquê. Muitos empresários, quando tentam delegar, eles explicam o que, bem explicado, o como mais ou menos, por isso dá coisa errada, e o porquê fica de fora, não fala nada. Então a pessoa ela assume só a tarefa, mais ou menos, porque ela foi mal treinada. Ela nunca assume a responsabilidade. Responsabilidade vem de entender as consequências, positivas e ou negativas. Então, o primeiro passo que a pessoa tem que dar, Gleide, escolha a pessoa que você quer qualificar, que você quer potencializar, que você quer evoluir. Escolha a menor coisa possível para ela fazer, que se errar não vai dar muito problema ou problema nenhum. Vai lá e explica o que fazer, como fazer, por que fazer e quando entregar. Okay. E aí você vai ver o jogo mudar. E aí mudou com uma pequena coisa, ou seja, nada, não fez diferença. Mas é isso aqui que construiu a opção para aumentar e para aumentar. Então, essa acho que é a pequena coisa que a pessoa tem que fazer. Perfeito, Edson. É empresário. Ô, Edson, esse podcast foi um verdadeiro treinamento, uma verdadeira aula a respeito de como o empresário pode lidar com essa armadilha do eu faço mais rápido. Então, agora está nas suas mãos, empresário, colocar aquilo que você teve de aprendizado aqui em prática, ou se só reforçou o que você já sabia, aumentou ainda mais a sua responsabilidade para poder mudar aí a realidade da sua empresa. Você pegou o negócio, hein? Se você já sabia, aumentou a sua responsabilidade. Tem que compartilhar, porque quem tem conhecimento é mais responsável. Sim, lá aqui aprende rápido, já aprende e já sai aplicando. Maravilha, um abraço, Edson. Parabéns aí pela a tranquilidade, como sempre, sempre voltando na base para poder ilustrar, para trazer os exemplos e compartilhar essa experiência que você tem, essa larga experiência
na área de desenvolvimento de gente, sobretudo de líderes. Um abraço. Gleidson, até a próxima, meu caro. Espero aí que quem nos assistiu, isso tenha feito, quem está nos assistindo, né, tenha feito sentido para essa pessoa, e se fez, você nos ajuda muito, dando aí um likezinho no conteúdo, para que nos ajude a distribuir esse conteúdo para outras pessoas, e com certeza, ouvindo isso, você, espero que tenha te ajudado, mas você também pensou em alguém que vai ajudar. Você falou, opa, então o meu colega também precisava disso. Compartilhe com ele, manda essa informação para ele, que você vai ajudá-lo, vai nos ajudar e vai se ajudar, que a gente se ajuda muito quando ajuda o outro. É isso. Até a próxima.